Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses e hoje, como tem sido nos últimos vídeos aí, a gente começa lendo uma sinopse dos membros e depois a gente segue com as sinopses padrão. Lembrando, se você quer ajudar aqui o canal a continuar tendo vídeo, a cada vez ter mais vídeo e com mais qualidade inclusive, e além disso, ver alguns vídeos bônus, alguns vídeos extras e ter a sua sinopse lida aqui mais rápido, né? A fila atual de sinopses está com 158 sinopses e, sendo membro, você meio que fura a fila ali, consegue cortar a fila e ter sua sinopse lida antes. Isso não significa que eu não estou lendo as sinopses, padrões, como eu disse. Eu leio uma sinopse de membro aqui no início do vídeo e as outras 3 sinopses, geralmente cada vídeo de sinopse tem 4, As outras 3 sinopses são aqui da lista, então assim a gente consegue avançar aqui os dois lados. Então, deixo aqui o convite, clique aqui no Seja Membro para você poder ajudar e no final no final do vídeo não, na descrição aqui, no final de alguns vídeos e na descrição aqui também fica aí o meu agradecimento aos membros, tem o nome listado aí de todos os membros, inclusive quero agradecer às pessoas que se tornaram membros aí recentemente, muito obrigado, a ajuda de vocês é muito importante para que o canal continue aqui se mantendo. Quanto mais membros a gente tiver, mais tempo eu consigo me dedicar aqui ao canal. Primeira sinopse, vamos lá. A história se passa em um mundo semelhante à Terra, onde há pessoas amaldiçoadas chamadas Ghost. Então o mundo é semelhante à Terra, padrão, só que com essa diferença de que tem pessoas amaldiçoadas que são conhecidas como Ghosts. Vamos lá. Elas usam poderes malignos, levando pessoas inocentes para outra realidade, causando desaparecimentos. Há também um grupo de heróis chamados de Salvadores, que ajudam a proteger as cidades com seus poderes místicos. Porém, há apenas 4 deles, tendo a necessidade de ajuda de policiais com armas especiais para proteger a cidade. Luke, um menino estudante de 16 anos, tem seus pais desaparecidos desde os 8 anos de idade e sofre com problemas de maturidade e disciplina, fazendo-o parecer fraco na escola e na sociedade. Ele mora com seus pais adotivos e gosta de criar e inventar coisas. Luke pretende enfrentar os Ghosts algum dia no futuro com uma de suas invenções em busca de respostas do desaparecimento de seus pais, além de querer provar para si mesmo e para os outros que não é fraco, com inspiração aos heróis da cidade. Interessante, cara. Eu gostei da ambientação dessa história aqui. A gente tem ali o lance do problema e o protagonista está diretamente relacionado a esse grande problema. Gostei também da possibilidade de o Luke ser um inventor e não necessariamente ir para porrada direta, mas talvez lidando ali com mais inteligência e coisa do tipo. Achei que isso pode ser bem interessante. A dúvida que eu tenho aqui é em relação à idade dele e o que ele vai poder fazer agora. Eu subiria a idade dele para 17, para talvez fazer ali, porque quando falar Luke pretende enfrentar os Ghosts algum dia no futuro, me parece que a história não vai se passar nesse período e é exatamente a coisa que a gente gostaria de acompanhar, é o Luke definitivamente entrando nessa vida. Claro que beleza, com 16, 17 anos, por isso que eu subiria um pouco a idade dele ali pra gente ter menos problemas. Ou até realmente já coloca ele de 17 para fazer 18, quase perto do aniversário, porque o nível de liberdade que o personagem tem de 16 anos, pelo menos se a história se passa no Brasil ou em algo parecido com o Brasil, e é para brasileiros, então vai ter essa questão de identificação, O nível de liberdade que uma pessoa de 16 anos tem, de 18 anos tem, é muito diferente, é muito, discrepante. A quantidade de histórias que você consegue contar com uma pessoa que tem 17 para 18 anos, de uma pessoa que tem 16 para baixo, também muda completamente, Você tem vários temas ali que você não pode abordar quando o seu protagonista é um adolescente, mas que eles podem ser abordados a partir do momento que o personagem tem 18 anos. Então é só uma questão legal ali para não dar muito BO para a história. O que eu quero dizer com isso? Ele pode imaginar que um dia ele vai enfrentar isso e tal, e que talvez ele ainda seja novo, mas terem acontecimentos ali, sobretudo no início da trama, que vão jogar ele para dentro da trama e ele vai começar a buscar esse objetivo dele ali efetivamente a partir do começo, porque eu chuto que é isso que a gente vai acompanhar ao longo da história, O Luke indo atrás dos pais dele, descobrindo isso, conseguindo enfrentar os Ghosts, fazendo parte dessa agência e talvez de repente até se tornando um dos salvadores, mas sem necessariamente precisar dos poderes místicos. Talvez ele inicie ali uma nova onda de salvadores que agora não necessariamente usam os poderes,
mas sim tem essas outras habilidades ali. E o Salvador ele não vira mais só um herói ali focado porque ele tem poder, mas ele vira toda uma gama. Do mesmo jeito que é tipo o negócio do super-herói, sabe? O super-herói tem uns que tem mutação, tem uns que tem tecnologia, tem uns que são seres místicos cósmicos vindo de outro lugar, tem uns que tem magia, tem uns, sabe? Todos eles são encaixados na categoria de super-herói, digamos assim. Colocou uma máscara ou não, vestiu uma roupa estranha, tá salvando as pessoas enfrentando super-vilão, você é um super-herói. E aí acabar virando isso, e o Luke ser alguma coisa a mais, que vai mudar um pouco o jogo ali e ajudar realmente tanto os salvadores quanto aí os membros da polícia a conseguir enfrentar os Ghosts com muito mais força a partir das invenções dele. Não só ele mesmo usando as invenções, mas realmente trazendo elas para as outras pessoas, para os outros combatentes dos Ghosts. Acho que seria muito interessante abordar isso, e aí eu ficaria na dúvida, qual que pode ser o gatilho, né, ali inicial que vai fazer o Luke, porque ele pode usar sim a idade como uma desculpa, e aí por isso que eu falo, ele fica ali entre 17 e 18 anos e tal, talvez ele tá esperando meio que o aniversário dele para tentar, talvez a prova para entrar na polícia seja só aos 22, por exemplo. Então ele fala, eu não tenho poderes místicos, então logo eu não posso ser um salvador, mas eu posso entrar na polícia especial ali que enfrenta os Ghosts, mas a prova é só com 22, 23 anos, sei lá, coloca uma idade limite para entrar ali na parada, e ele meio que tá se concentrando em estudar, ele quer fazer parte, só que ele fala, não, eu tenho 18 anos ainda, eu preciso passar por toda a parada e tal, ou eu tenho 17 anos, vou fazer 18 semana que vem, e aí vou continuar estudando aqui, seguir com os meus estudos para poder fazer a prova ali quando eu fizer 22. Então, beleza, você ainda mantém ele separado ali do objetivo dele por uma questão de idade, mas sem ter a limitação de ele ser menor de idade. O que eu digo são as limitações do personagem menor de idade? O personagem menor de idade ele tem que dar muito mais satisfações para os pais dele, ainda que sejam pais adotivos, né? Mas os pais adotivos podem delimitar regras, você não pode estar fora de casa depois das 10 horas da noite, por exemplo. E aí você teria que fazer situações onde se o Luke vai sair, ele vai ter que sair escondido. Podem gerar situações legais, mas em algumas questões podem ser um pouco limitantes. Se o Luke passar a noite inteira fora, provavelmente a polícia já vai estar atrás dele, a família vai estar mega preocupada, etc. Com 18 anos, se ele passar a noite inteira fora, beleza, ele foi pra balada e tá aí com alguém, deve ter ido pro motel com a menininha, sabe? Então, quando eu falo menininha, eu tô falando com uma garota, uma mulher, enfim... Por favor, não entendam de outra maneira. Então o que eu quero dizer é que o nível de liberdade que você dá para o seu personagem, né, na história varia de acordo com a idade dele. Se quer fazer com 16, beleza, eu acho que até se identifica com muito do público leitor mesmo. Só que aí você também tem que criar essas limitações e tal. Um erro que vários mangás cometem, e eu particularmente considero um erro, mas faz parte também ali da mitologia da parada de um shonen ou coisa do tipo, é fazer crianças tendo mega responsabilidades e parecendo que eles não têm essa questão de cobrança dos pais, de satisfação, etc. Então, são crianças que saem de manhã de casa, ficam o dia inteiro fora, fazem um monte de coisa, vão pra lá, vão pra cá e tal, e não tem problemas aí que você fala, nossa, não tem os problemas do mundo real ali, de pai tá ligando, de pai tá indo atrás, de o pai ir atrás da polícia porque a criança ficou o dia inteiro fora, sabe? Criança, o pai tá olhando ali o tempo inteiro, né? Beleza, 16 anos não é criança, já tem um certo grau de liberdade maior, mas daí, como eu falei, tem vários pontos ali e até sobre histórias que você pode ou não abordar ali, que fica mais subjetivo em relação à idade do personagem. Então por isso que eu digo, eu acho que eu poderia colocar um distanciamento entre a idade para ele realizar o sonho dele, né, começar a trilhar o objetivo dele, e a idade que ele tá, e aí a gente tem algum evento que acelera essas coisas. Então, beleza, cara, você tá aqui, você tem que fazer isso agora, e aí quando ele faz isso, ele recebe o reconhecimento da polícia, e aí, tipo, ele já tá entrando, já tá começando e fala, pô, mas é só com 22 anos que eu ia fazer a prova. Mas não, agora ele já tá ajudando, porque em algum momento lá, que é, sei lá, a polícia estava sendo atacada por um Ghost, não tinha nenhum salvador por perto. Ele estava ali com o protótipo de uma das invenções dele. Eu achei, como eu disse, eu achei muito legal essa ideia de ele inventar coisas e tal. Que deixou, assim, não deixou totalmente claro na sinopse que esse é o papel dele. Mas eu particularmente acho que ia ser bem interessante, porque fala que ele gosta de criar e inventar coisas. E considerando aqui o contexto da história, né, onde os policiais têm armas especiais para enfrentar os Ghosts, o próprio Luke poderia, através de pesquisas na internet, etc., descobrir coisas e aí ir bolando suas próprias engenhocas ali
E aí, sei lá, ele tá naquela situação, ele usa um desses protótipos que ele fez, ele consegue ajudar os policiais falam, caramba, menino, de onde você tirou isso e tal, vão lá interrogar ele, no começo achando que é meio suspeito, e aí percebe que ele ajudaram, de repente aí já conhece um policial lá que vai ajudar e que vai ficar do lado dele, enquanto outros estão meio suspeitando dele e tal, beleza, em todo aquele interrogatório, blá blá blá, o Luke tá ali ajudando a polícia efetivamente agora. E aí vai gerando até toda uma questão moral ali, talvez realmente com 17 anos, do tipo, ele não é maior de idade, ele não pode ajudar, estão colocando ele em risco, treta entre os pais, dá pra fazer 1 milhão de conflito quando o personagem é menor de idade aí, nesse sentido. Ou, como eu disse, se ele tiver mais de 18 anos, ele já ir cair pra cima mesmo, os conflitos vão ficar muito mais entre a família preocupada com ele, do que com a família realmente impedindo ele, né? Com 16 anos a família pode falar, não, ele não vai trabalhar com a polícia, porque ele é novo demais, ele tem que estudar, blá 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 blá. E aí, enfim, eles podem definitivamente impedir isso. No caso dele ter 18 anos, o máximo que eles podem fazer é se preocupar, é pedir para ele não fazer, etc. Mas daí ele tem 18 anos, ele vai lá e faz e é a escolha dele. Então por isso que eu falo sobre essa questão muito da idade do personagem. Mas particularmente eu gostei demais de todo o contexto e de como ele pode ser abordado na história. O objetivo final, não, nem falei sobre isso. O objetivo final para mim não ficou tão claro. Como que ele vai efetivamente, por exemplo, encontrar pistas dos pais dele? Qual que vai ser o centro da trama mesmo? Vai ser enfrentar um grande ghost? Vai ser acabar com totalmente a infecção dos ghosts? O que exatamente isso vai ser? Para mim não ficou muito claro, mas eu gostei do contexto ali, foi isso que eu comentei. Eu espero que tenha ajudado. Próxima sinopse, essa aqui já das sinopses padrões da nossa lista ali dos inscritos. Vamos lá. Elizabeth é uma jovem artista que, após ser demitida do estúdio onde trabalhava, se mudou para uma casa afastada que havia sido deixada de herança pela sua avó, pelo seu avô. Porém, coisas assustadoras começam a acontecer e Elizabeth se vê presa em uma cadeia de casos de assassinatos, olha, do presente e do passado, sendo forçada a encontrar por si mesma a solução e livrar-se dos fantasmas que a assombram. Gostei dessa pegada, me parece aquele roteiro meio que simples, mas o clichê bem trabalhado é maravilhoso, sabe? Eu particularmente sou um dos defensores de que o clichê ele é algo que ele só se tornou clichê por ser utilizado tantas vezes, e ele só foi utilizado tantas vezes porque ele era algo bom. Então, é aquilo, você vê uma história que você gosta, você vê alguma coisa ali que você achou boa, você usa na sua própria história. Isso vai sendo passado, até que chega um momento que isso vira clichê. É uma história relativamente clichê, mas eu achei que foi muito bem pensado aqui, muito bem encaixado os pontos. Algumas dúvidas que a gente teria, que o leitor se levantaria, já estão meio que respondidas aqui. Então, por exemplo, ela recebeu essa casa de herança, a casa é mal assombrada. A pergunta, por que ela não sai daí? Resposta, ela foi demitida, ela não tem mais nada, ela não tem pra onde ir. Talvez, inicialmente, ela possa tentar conseguir emprego, tentar conseguir algumas coisas e tal, mas daí o emprego que ela consegue é só um estágio, algo assim, pagar muito pouco, é só o suficiente pra, sei lá, pagar uma conta de luz, de repente, pra até aumentar o clima de terror da casa, ela não consegue pagar a conta de luz, cortam a luz da casa, ela só tem dinheiro pra fazer a compra do mês, etc, só a alimentação, né? E aí por isso ela não pode sair da casa, porque senão ela ia morar na rua. Então, resposta ali, pergunta, resposta. Ela não pode sair da casa, então ela tem que conviver com os fantasmas. Vamos lá. Entrou nos casos de assassinato, ela pode ir atrás da polícia. Mas beleza, se é um assassinato do passado também, ou algo assim, ela pode ter a parte de investigação ali policial envolvendo mais algum ou outro policial, ou de repente algum repórter, para ser um personagem extra na história, para ser adicionado ali. Mas... enfim, alguns policiais, por causa do lance de fantasma, podem achar que ela é doida e simplesmente não querer ajudar. Como são casos do passado, no máximo que ela pode ter informação tipo, de uma polícia falar, esse caso aí já foi fechado e tal, já foi encerrado, quem matou foi não sei quem, esse cara se suicidou depois, sei lá. Qualquer coisa do tipo. E aí, realmente, você vai tendo que forçar a Elizabeth a ela mesma investigar e ela mesma lidar com toda a situação por conta própria, talvez podendo contar com uma ou outra pessoa no máximo ali, né? Sei lá, um policial que é um pouco mais místico e que acreditou nela. Um repórter que fez a matéria sobre o assassinato que aconteceu no passado e tal, e que aí acaba querendo saber mais sobre o assassinato que aconteceu no presente, e por isso vai ajudando ela meio que em troca de conseguir mais informações ou coisa do tipo, mas às vezes ele é cético. Eu acho interessante sempre colocar, quando a gente está falando de histórias de fantasma ou coisa do tipo, eu acho sempre legal colocar alguém cético
que é aquela pessoa que vai meio que duvidar, que vai colocar a pulga atrás da orelha do leitor. Claro que a gente pode escancarar isso na história, a gente tem como trabalhar com o personagem cético de duas formas, né? Uma onde a gente escancara o sobrenatural na história, e aí o cético vira meio que um alívio cômico, quer dizer, aquela pessoa que tá vendo ali as coisas acontecer, mas tá fingindo, tá inventando desculpa pra não acreditar naquilo. Estão me ligando aqui, vou ter que atender, já eu volto. Bem, era minha esposa. Onde é que eu tava? Sobre os... Como é que era? Os personagens céticos, né? Que tinha como usar de duas formas. Então, uma das formas, né, que eu acho que eu cheguei a comentar, é ele sendo esse alívio cômico. Então, as coisas vão acontecer, ele não vai acreditar, vai ficar inventando desculpa e tal, e vai ser ali um personagem meio pra gente dar risada. A outra forma, né, caso o sobrenatural não esteja tão escancarado assim na cara do leitor, né, seja um pouco mais subjetivo, o personagem cético é aquele que vai representar ali, né, tentar falar pro leitor que aquilo não está acontecendo de verdade. E aí você vai ficar na dúvida se aquelas coisas são ali da cabeça da protagonista e tal, porque ela já foi demitida do trabalho, ela tá passando uma situação difícil e tal, o avô dela morreu, então tipo, tem um monte de coisa que tá dando errado na vida dessa pessoa, e aí, obviamente, ela pode estar passando por alguns problemas psicológicos, e isso envolver até essas coisas, essa questão da assombração. Se for trabalhar de uma maneira mais realmente subjetiva, mais psicológica e tal, envolvendo isso, dá pra colocar um personagem cético nessa função também. E provavelmente vai ser o personagem que vai vencer no final às vezes, ou realmente a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha até o final da história, né? Tipo assim, terminar a história e ainda continuar. Mas tinha fantasma ali mesmo ou não tinha? O lance aqui é a resolução, né? Como eu disse, ainda que seja talvez uma história clichê, eu acho que dá pra trabalhar muito legal, porque isso sendo bem feito é muito maneiro. Assim, eu gosto dessa investigação e aí descobrindo o que aconteceu, quem matou quem, por quê, quem morreu, quem supostamente é o fantasma, como acabar com esse fantasma ou algo do tipo, né? E aqui entra uma parte importante, né? Que é o lance da maldição do fantasma e como se acaba com a maldição do fantasma, né? Muitas histórias fazem uma parada meio que é só tipo, eu descobri a história daquele fantasma e agora por conta disso a maldição acabou. E como existe toda uma parada realmente mística, né? Do que envolve realmente um fantasma, etc, né? Muitas vezes a solução ela é tirada da própria cabeça dos personagens. E aí isso implica de que nem sempre aquela solução que o personagem imaginou pode ser a solução de fato. Afinal de contas, ele tirou aquela solução da cabeça, né? Uma maldição e um fantasma assombrando a casa não vem com um manual de regras do tipo, olha, eu sou fulano, eu fiz isso aqui, para me vencer você precisa disso daqui, sabe? Então, o jeito como pode acontecer isso é de repente encontrando outras pessoas que passaram pela mesma situação e como elas se livraram dessa situação e aí tentando reproduzir isso. Enfim, eu acho que o grande lance aqui da história, né, pra a gente conseguir completar esse ser bem feito é pensar em uma regra bem clara para o lance do fantasma, para como ele funciona, para o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tem muitas histórias que levam a assombração para um nível absurdo, onde do nada ela atravessa paredes, de repente a pessoa se tranca atrás de uma porta e a assombração não atravessa a porta, onde ela tem a telecinese de erguer uma pessoa, mas outra pessoa ela precisa tocar e só a outra pessoa fugir, foge dela, né? Tipo, uma pessoa sai correndo, consegue fugir, escapar da assombração. Então, colocar uma regra bem clara ali, se for um terror mais padrãozão, terror mais cinema adolescente, né, e tal, de susto, etc. Pelo menos definir muito bem quais são as regras, quais são os poderes da assombração. Igual como se a gente estivesse definindo aqui os poderes de um personagem, né, de história de ação e tal, a gente também tem que definir os poderes dos nossos monstros de terror, né? Então esse monstro voa, beleza, ele voa. Então se o personagem fugir e subir em algum lugar, o monstro não vai ficar lá parado embaixo olhando pra cima, porque foi estabelecido que ele voa, então ele vai voar. Só que ele não atravessa as paredes, não atravessa as coisas, então legal, os personagens se trancam em algum lugar, esse monstro não vai atravessar. Ele vai ter que quebrar aquilo de alguma forma, vai ter que fazer alguma coisa assim. O quanto o fantasma ele consegue interferir na vida da Elizabeth a ponto de não ficar só também aquele negócio de o fantasma só queria assustar. A não ser que vai indo para um lado mais infantil, para um lado mais de comédia, né? De repente até onde o personagem cético também é alívio cômico. Mas como envolve uns casos de assassinato, não sei, o jeito como me foi falado não me parece ser algo mais na pegada de comédia, meio Scooby-Doo ali. Parece ser algo um pouco mais sério, um pouco mais maduro. E aí, sendo assim, então, beleza. O monstro, né,
O fantasma ele tem que ter algum objetivo ali. Expulsar a pessoa da casa, matar aquela pessoa também. Enfim, qual que é o objetivo dele? Né? Sendo o fantasma o vilão da história, ele precisa ter o objetivo, assim como a Elizabeth talvez tenha o objetivo de ter ali, né, ficar sossegada ali naquela casa, porque ela já está com problemas demais. E numa versão mais psicológica, a gente pode até tentar trabalhar em como os fantasmas são reflexos do estado dela, não só na questão psicológica de aquilo ser tudo fruto da imaginação dela, mas até usando os próprios fantasmas como metáfora para a situação que ela está passando. Então os fantasmas representam exatamente os problemas da vida dela, e quanto mais ela vai se assustando com esses fantasmas, é como ela também está se afundando nos problemas dela, pensando muito nos problemas e talvez fugindo dos problemas dela. E quando ela resolve enfrentar o fantasma, tentar fazer alguma coisa, né, criar uma atitude, representa também uma atitude que ela vai ter e vai apresentar perante os problemas da vida dela, o desemprego, tá sozinha, a morte do avô, etc. Todas essas coisas ela vai enfrentar, tanto os fantasmas quanto os problemas, e vai sair talvez vitoriosa de ambos os casos e sair uma pessoa fortalecida depois de toda essa experiência que a gente vai acompanhar ao longo dessa história aqui. Próxima sinopse: Spectral Hunter. Nas vésperas do ritual de reconhecimento para que então fosse aceito como futuro líder tribal, Kairu, pela manhã, junto de seus amigos, seus 3 amigos, Berk, Collis e Torhu, eu não sei, Torhu ou Toro, eu não sei como é que se lê, é Torhu. Enfim, eu vou ler Torhu. Se bem que Torhu é difícil de pronunciar. Eu vou ler Torhu então. Igual o das aventuras de Jack Chan. Foram buscar ervas e especiarias que seriam usadas no ritual. O ritual é pro Kairu, talvez? Após se despedirem de todos, eles então partem na velha carroça em retorno à tribo. Já entardecendo, Kairu percebe algo de estranho pelas redondezas. Não havia ninguém nos postos de vigia e estava um mórbido silêncio. Logo, ele salta da carroça e corre em direção às casas. Ao se aproximar, havia marcas de batalhas para todo lado e ali adiante uma pessoa caída. Ele corre para socorrer. É a descrição do primeiro capítulo, né? Ou do início da história. Não é a sinopse em si, mas vai. Vamos continuar. Ele corre para socorrê-la, mas era inútil. Ela já estava morta. Quanto mais olhava ao redor, mais Kairu enxergava o inferno. Havia sangue espalhado por todo lado, corpos sem vida estirados no chão, homens, mulheres e crianças. Desesperado, correndo à sua casa, ele encontra sua mãe, seus irmãos mortos e mais afastado de seu pai, então líder da tribo, empalado por 3 espadas. Saúde pra mim. Enquanto queimava os corpos de seus conhecidos, o alegre garoto se tornava frio debaixo de um céu escuro, e jurava mais que tudo vingança sobre quem fez aquilo. Temos aqui a descrição do início da história, mas temos aqui mais ou menos um apanhado geral. Daria pra ter resumido isso aqui bem? Daria, mas o autor se deixou levar. Porque, né, eu critico aqui, mas é sempre um bom sinal de que a pessoa está empolgada ali com a história dela. Então ela vai escrevendo ali já quase como se estivesse escrevendo um livro e não só apresentando ali o conceito. Mas vamos lá. Então é uma história de vingança. Ele sai ali com os amigos dele, ele volta, supostamente os amigos dele estão juntos. Eu não entendi se o Kairu ia ser aceito como futuro líder tribal. Me parece estranho, já que ele é um garoto, né? O que fala aqui. Então eu vou chutar que não, que alguém vai ser aceito, vai ter um novo líder tribal ali na tribo dele, né? E ele e os amigos dele, tipo assim, vão lá buscar umas ervas e tal. São as crianças têm que trabalhar também, vão lá buscar umas ervas. Quando volta, deu merda, aconteceu tudo isso. E aí, supostamente, pelo que eu entendi, os 4 ali vão jurar vingança. Ok, temos a história clássica aqui de vingança. Todo mundo morreu, vamos descobrir o que aconteceu aqui. O que a gente gira em torno dessa trama? As motivações dos protagonistas em relação à vingança que eles vão buscar, e o mistério de quem fez aquilo e por quê. Isso precisa estar muito definido dentro da cabeça do autor, porque precisam ser apresentadas pistas ao longo da história que vai sendo desenvolvida, para que o leitor vá completando também um pouco ali, e de preferência aquilo não fique tão óbvio, né? É o famoso negócio de mistério que eu sempre falo aqui. Quando a gente faz uma história de mistério, a gente está numa corrida com o nosso leitor, onde a gente apresenta algumas pistas do quebra-cabeça e a gente torce para que o leitor não tenha adivinhado o quebra-cabeça logo de cara, porque senão ele vai achar a história chata. Então aqui, para mim, gira em torno dessas duas coisas. Em termos de desenvolvimento de personagens, né? Quando a gente fala de vingança,
é um personagem que ele é consumido ali por um grande ódio. E o ódio não é lá um sentimento muito positivo. A gente você deve estar vendo aí muito ódio espalhado por aí nos últimos anos aqui no Brasil, né? O mundo afora também não tá lá nada muito bom não, mas o Brasil tá top. Enfim, e aí talvez caiba um pouco a história trabalhar essa questão do ódio e como isso vai consumindo o Kairos para a gente poder ter um tema a ser desenvolvido. O autor falou aqui no início, né, do e-mail dele, que eu leio só a sinopse, mas no início que ele falou que já tinha um tema e trama a ser seguido. Tema e trama são coisas diferentes, ele colocou tema barra trama. A trama é, na minha concepção de trama, é a história principal, a linha guia que a gente vai acompanhar. Ou seja, nesse caso aqui, a trama seria: a tribo do Cairo foi exterminada, agora ele precisa buscar e se vingar de quem fez aquilo. Trama. Tema: como a vingança corrompe aqueles, né, ou algo assim. Então vamos supor que a gente vai trabalhar essa história do Cairo, mas focando em como ele deixou de ser alguém feliz por conta de um acontecimento trágico e a vingança foi consumindo ele. Esse desejo de vingança, esse ímpeto de vingança foi tornando ele uma pessoa muito mais negativa. Não só o trauma do passado, mas a vingança em si. Ou, novamente, trama. A família do Cairo foi assassinada e agora ele precisa achar quem fez isso para poder se vingar. Tema. Como uma tragédia pode... Quais são as escolhas que você pode tomar de acordo com uma tragédia? Como você pode reerguer a sua vida depois de uma tragédia? E aí, a partir daí, a gente acompanha ele se vingando até algum momento que ele percebe que se vingar não vai resolver nada e ele começa a querer tocar a vida dele de outra forma. E aí ele vai aprendendo a reconquistar a vida dele, né? Então, inicialmente ele teve aquele sentimento de ódio, e aí à medida que a história foi passando, que ele foi buscando aquilo, ele vai percebendo que vai se perdendo e vai tentando retomar a vida. E aí a mensagem para o leitor seria: mesmo que tenha acontecido algo muito ruim com você, é sempre importante manter a cabeça erguida e seguir em frente, continuar vivendo, porque apesar de todos os pesares, a vida ainda é algo que merece e que vale a pena ser vivida. Então, isso pode ser o tema da história. A trama é a história em si, é o que a gente vai acompanhar. O tema é o que está sendo abordado, o que aquela história está contando, né? Então, a trama é o que e o tema é sobre. Sobre o que? Acho que eu poderia definir melhor assim. O que a gente está acompanhando? A gente está acompanhando aqui um garoto que está indo se vingar porque mataram a família dele. Isso é a trama. Sobre o que é essa história? É sobre alguém que quer muito se vingar e que vai perceber lá no final que a vingança não trouxe nada de bom. Esse é o tema. Enfim, enxergue o tema como quase a lição de moral que a gente tem nas fábulas, né? Então, quando termina a fábula, você tem ali: qual é a lição dessa história? Esse seria basicamente o tema. Claro que quando a gente não está falando de fábulas ou de episódios do He-Man, não vai chegar um personagem que vai contar para você qual que é a lição daquela história. Essa lição ela vai sendo percebida e absorvida através ali dos próprios personagens e dos acontecimentos que vão se desenrolando na trama. Então o tema e a trama eles estão sim muito interligados, porque geralmente um serve ao outro, né? De modo que exatamente os acontecimentos da história, ou seja, a trama, a linha principal, que vai desdobrando coisas para desenvolver o tema e para aprofundar o tema da história. Assim como o tema ele é central para que a trama aconteça. Afinal de contas, uma história é sobre algo. Toda história é sobre algo. Mesmo que uma história seja engraçada, ela é sobre piada, ela é sobre graça, ela é sobre aquele acontecimento engraçado ali. E sempre pode se tirar uma ou outra mensagem de uma história. Seja ela uma mensagem mais simples, seja ela uma mensagem mais profunda, um questionamento, etc. Nesse caso aqui eu não sei exatamente qual seria o tema a ser abordado, porque também em histórias mais longas a gente pode abordar inúmeros temas a depender do arco que a gente está contando. Eu acho que eu preciso fazer um vídeo aqui diferenciando para explicar talvez o que seja arco e tal, como que funciona essa relação. Eu cheguei a fazer um vídeo falando da diferença sobre capítulo e volume, e eu vi que várias pessoas ainda nos comentários tiveram dúvidas, então eu vou tentar trazer um novo vídeo explicando isso de maneira mais clara ainda e talvez introduzindo também o conceito de arco. Acho que vai ser interessante aí para pegar aqui. De qualquer modo, cada história que vai ser contada pode ser um tema a ser abordado, mas quando a gente fala de uma trama principal, geralmente essa trama também tem algum tipo de tema, né?
No Naruto, por exemplo, a gente teve vários temas a serem abordados e no final ele encerrou com o tema da geração, né? Da passagem de geração, da passagem de bastões e de como a história é cíclica, né? Então uma coisa que acontece no passado ela vai tendendo a se repetir várias vezes no futuro. Meio que esse acabou sendo o tema geral, o tema final ali de Naruto. Enquanto no começo tinha muito mais a ver com reconhecimento, com com solidão, né? O começo ali, principalmente Naruto clássico, ele fala muito sobre solidão. Esse é o tema da história. Então Naruto, ele é sozinho porque ele nunca teve paz e a vila deixa ele sozinho, né? O Sasuke, ele teve toda essa relação porque o Sasuke também era considerado sozinho porque ele perdeu a família dele e ele se isolou. Ele escolheu ser sozinho depois de um grande trauma na vida dele. Então a gente tinha esse contraponto dos personagens que abordavam a solidão de maneiras diferentes. Conforme a história vai avançando, a gente vai tendo outros temas e no final ele se encerra com esse grande tema de ciclicidade, né? Então, desde lá do Indra e do Ashura, que eram dois irmãos, mas eram dois rivais e tal, e aí era do Uchiha e não sei o que lá, Senju, e aí vai vai passando de geração em geração essa mesma relação entre vários e vários personagens de amizade, irmandade, rivalidade, repercutindo através das gerações e gerações e gerações, até chegar no final de Naruto com o próprio Naruto e Sasuke, que provavelmente iria se seguir ali com novos personagens. Última sinopse aqui do dia de hoje, o nome da história é Speed Boys, que é Garotos Velozes, e como eu sempre faço aqui, quando eu vejo alguns títulos assim, eu acho que Garotos Velozes ficam... Garotos Rápidos ia ficar estranho, mas Garotos Velozes, acho que fica da hora, Vamos lá, em uma cidade chamada St. Paul, né? Tipo São Paulo, só que em inglês. Nas montanhas da grande metrópole mora um garoto chamado Mark Bolt, filho do Usain Bolt, tô brincando. Garoto chamado Mark Bolt, um menino que anda 900 km de sua casa até a sua escola. Em um dia qualquer ele acaba descobrindo que existe um clube de corrida em sua escola que vai participar de uma seleção para um time profissional de corrida da cidade, mas falta um quarto membro, um escalador. Mark, após conhecer os outros 3 membros da equipe, decide seguir o seu caminho de corredor escalador e ser da grande equipe chamada Thunderbolt. Gostei, cara, gostei da ideia e de como encaixou ali a parada de ele andar muito pra ir pra escola todo dia e tal. Gostei disso. Acho que dá até pra abordar uma certa questão de preconceito, aquele velho lance de esforço e tal. De repente... Um clube, a própria escola dele, né, faz isso. Isso é um negócio que eu fico meio assim em ser talvez da própria escola dele. Por que eu digo isso? Porque seria estranho se ele tem algum interesse nisso ele não ter se inscrito antes. Ou algo desse tipo. Eu acho que seria legal colocar ali de alguma forma uma parada meio elitista. E aí... porque o que a gente tem aqui no Brasil, né, muito, principalmente lá na área da Amazônia e tal... Do Amazonas, aliás, do estado, né? A Amazônia é a floresta. A Amazonas é o estado. Enfim, da área do Amazonas e tal, de população ali ribeirinha tem que pegar barco e andar quilômetros e quilômetros para chegar na escola e tal, e aí isso é muito relacionado ali com a precariedade do sistema público, da própria, da pobreza, etc. E eu acho que aqui poderia trabalhar mais ou menos da mesma forma. Quer dizer, pô, o moleque anda... Assim, 900 km eu acho que é exagero. Porque eu acho que se ele andasse 900 km ele não chegaria... Pô, um carro que faz... Carro rápido, aí numa Dutra da vida, aí numa rodovia faz 110 km por hora. Então um carro levaria 9 horas a 110... 8 horas a 110 km por hora para poder percorrer esse... Não, é impossível, mas beleza, dá pra colocar que ele anda, sei lá, 90 km todo dia, pra não dar essa exagerada homérica, né? Porque seria impossível, levaria mais de 24 horas pra ele andar 900 km, mas talvez 90, não sei se 90 seria também muito exagerado. De qualquer modo, mas fazer realmente ser uma distância absurda de ele andar, sei lá, 4 horas por dia pra ir pra escola. Então ele leva 4 horas pra ir, tem lá 6 horas de aula, leva 4 horas para voltar, então ele anda 8 horas para ter 6 horas de aula e tal. E obviamente, se o garoto faz isso, não é só por pura vontade, mas por necessidade, né? Se ele tivesse um carro, um ônibus, alguma coisa assim, ele faria isso. Então a gente está trabalhando aqui com uma questão social bem interessante nessa história que dá para ser
abordada, né, até usando como referência o que eu disse, o que acontece aqui no próprio Brasil, né, até acho que seria interessante dar uma estudada nessa parte, tal, nesse funcionamento, como que isso acontece aqui no próprio Brasil. E aí a gente trabalhar essa questão também de, pô, talvez ele não conseguia entrar no time porque tem uma questão elitista da galera que tá lá, do mesmo jeito que você tem, tipo, vários esportes são esportes de rico, sabe? Que um pobre não tem como chegar ali naquele esporte e tal, porque é uma questão de equipamentos, treinamento, etc, que um pobre simplesmente não tem condição de fazer isso. Corrida, beleza, talvez não seja exatamente isso, mas, por exemplo, um horário de treino que ali não bate com o próprio horário do Mark. E aí o Mark vai ter que sacrificar ainda muito mais, porque se você coloca o lance da pobreza, talvez ele vai 4 horas para ir, 4 horas para voltar, mas ainda tem que ajudar a mãe ali e tal, ou algo do tipo, e aí talvez para ele seguir esse sonho ele vai ter que deixar algumas responsabilidades de lado, essas responsabilidades geram consequências, e aí a gente vai desenvolvendo toda uma trama muito maior nas próprias partes ali da vida do Mark, e que vai acrescentar estofo, acrescentar dificuldade, acrescentar ali mais desenvolvimento, para que as corridas não sejam só uma questão de quem corre mais rápido, mas que talvez tenha muito mais em jogo. Então o Mark ele consegue ser muito melhor que os outros porque ele realmente aguenta muito mais, ele tem uma resistência muito mais forte para correr por muito mais tempo. E aí talvez, sei lá, por exemplo, ele é ameaçado a ser expulso do time porque ele não participa dos treinos por conta dessa questão de, pô, leva 4 horas para ir para casa, e aí ele tem que ajudar a mãe, etc. E aí o que ele começa a fazer é que ele começa a ir para casa correndo agora, e aí por isso vai fortalecendo ele ainda mais por uma necessidade, e vai tendo essa questão de que talvez o povo não tá vendo ali o que ele tá fazendo. Claro que aí, quando a gente vai trabalhando essas questões, né, de diferença social, de um certo elitismo ali no grupo, a gente também corre o risco de não fazer o grupo ser bonzinho, ou ser um grupo gostável. Então, nesse caso, a gente pode até, de repente, ou de duas uma, né? Ou a gente trabalhar ali nos personagens com mais tons de cinza, onde eles não reconhecem os esforços do Mark, porque para eles não existe aquele esforço. Então é aquele lance de tipo, a pessoa não reconhece a dificuldade que outra pessoa passa porque ela nunca teve uma dificuldade próxima àquela. É mais difícil de ser trabalhado. E peraí que eu tenho que agora ir abrir o portão para minha esposa. Primeiro ela ligou, agora eu tenho que abrir o portão porque eu acabei começando a gravar tarde. Já volto. Por acaso você começa a desenhar, mas você sente que o desenho não está saindo da maneira como você queria que ele saísse? Ou de repente você vê alguns tutoriais no YouTube e você acha muito legal o que eles falam, consegue entender, mas na hora de passar para o papel, parece que você não tem aquele mesmo resultado, parece que tem alguma coisa faltando no seu desenho. Você por acaso não está muito satisfeito com os desenhos que você está fazendo e você acha que eles estão saindo meio torto, meio estranho, eles definitivamente não são aquilo que você imaginava? Então pode ser que você esteja tendo um problema na parte mais básica de um desenho, que é exatamente o esboço. E é exatamente para ajudar pessoas como você que eu fiz um curso grátis de esboço. E quando eu falo grátis, é grátis mesmo. Você só precisa cadastrar o seu e-mail no site para você receber um link onde você pode acessar 5 aulas desse curso, que são aulas que focam desde a parte teórica, explicando o que é esboço, por que ele é importante no seu desenho, qual a diferença que ele faz no seu desenho, até como você vai conseguir traçar os seus primeiros esboços, né? Esboços? Não sei como é que fala isso. Enfim, traçar os seus primeiros traços, apesar de ser redundante, e você também vai aprender a desenhar desde pessoas, né, cabeça, desde pessoas em movimento, toda essa parte de esboçar pessoas e poses, até mesmo cenários, perspectiva, e no final eu vou dar alguns exercícios que você pode ir praticando para ir aperfeiçoando o seu desenho. O esboço é a parte inicial do desenho e pode ser o motivo pelo qual você não está gostando dos que você anda fazendo. Então eu tenho certeza que esse curso pode te ajudar. O link está aqui embaixo na descrição, caso você tenha vontade. Voltei. De novo, onde que eu tava? Certo, tava falando sobre o lance dos personagens do time, né? Então, é mais difícil trabalhar com eles nesse tom de cinza, onde a gente vai primeiro mostrar eles não compreendendo muito o Mark e depois se solidarizando a ele, entendendo que eles são, né, o famoso, entendendo o seu próprio privilégio e tal. Ou a gente pode trabalhar, que é um modelo bem comum também, onde a gente tem os otários lá, e a gente tem alguns que são gente boa que entendem que estão do lado do Mark.
e aí em algum determinado momento da história, para que a gente possa gostar do Thunderbolt como um todo, os otários vão acabar saindo por causa de alguma besteira que eles fizeram, alguma cozice que eles fizeram lá. Então são modelos que dá pra gente trabalhar um ou outro. O segundo eu acho particularmente mais fácil, mas também ele é mais clichê. Mas como eu disse aqui já no vídeo de hoje, né, não necessariamente os clichês são algo ruim. Se você trabalhar eles bem, eles são bem legais. O outro lado, ele é um pouco mais subjetivo e um pouco mais realista. Porém, exatamente por conta disso, por conta de ser mais realista, ele é mais difícil de ser trabalhado. Porque, enfim, tem toda essa questão aí de reconhecimento do personagem ali. Ele parecer um babaca, mas depois ter que reverter um pouco aquilo e não parecer só uma redenção, etc. Enfim, fica mais interessante, porém é mais difícil de ser trabalhado também. Mas acho bem legal a história de corrida, maneiro. Eu gosto desse lance, dessa abrangência do mangá, de a gente ter história de várias coisas diferentes. E eu acho que ficou muito bom esse esquema do personagem, que ele anda muito por necessidade. E aí, por conta disso, ele vira um corredor, ele vai se tornando melhor, porque ele já faz aquilo naturalmente na vida dele, né? Inclusive, tem histórias de muitos esportistas, né? Principalmente esportistas pobres, que exatamente acabam sendo um grande sucesso por conta das limitações que eles tinham na própria vida. Então, eles faziam certas coisas na própria vida ali, para sobreviver, na própria sobrevivência, no próprio cotidiano dele, que quando ele entra no esporte, aquilo eleva ele a um grau muito maior até do que pessoas que treinaram ali porque não passaram por aquelas dificuldades que moldaram eles. E aqui eu acho que é perfeito encaixar esse tipo de situação dentro da nossa história Speed Boys. Garotos Velozes. Eu gosto do título Garotos Velozes. E é isso, galera, esse foi o vídeo de sinopse de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que alguma das dicas aqui tenha servido para você, independente de ser a sua sinopse ou não, que eu estou lendo aqui. Eu estou lendo sinopses de novembro ainda aqui. Quem sabe aí, se você enviou sua sinopse por novembro, dezembro, no próximo vídeo eu posso estar lendo a sua. Lembrando que se você tem vontade de enviar a sua sinopse para ser lida aqui no quadro, tem todo o processo aqui na descrição para você seguir esse processo certinho. Se você enviar por outro lugar, provavelmente eu não vou ver e não vai entrar na lista. E lembrando que se você tem medo aí, pô, mas são 150 sinopses de hoje, você vai levar um ano, você está lendo o sinopse de novembro do ano passado, a gente está quase em novembro desse ano aqui, leva um ano para ser lido, não tem esse tempo, eu quero começar meu manga logo. Para você ser um membro aqui do canal, a partir, se não me engano, de R$3. R$3 aí por mês você ajuda demais a continuar aqui o canal, continuar existindo, a continuar tendo conteúdo, e aí você também consegue ter a sua sinopse lida mais rápido para você poder começar o seu mangá. E se você está na dúvida sobre como começar o seu mangá, efetivamente, link aqui na descrição para o meu curso Jornada do Mangaka BR, para você aprender a fazer o seu mangá, desde as primeiras ideias, desde aqui das ideias que você enviou, até ter ele pronto e publicado na sua mão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, vejo você em um próximo. Falou!